E aí pessoal, beleza? Parei aqui uns minutinhos só para explicar para vocês sobre a Era Vargas, esse período que é muito cobrado em todos os vestibulares, Enem, ETEC. Eu acho que é muito importante a gente marcar alguns pontos específicos dele, que não adianta a gente estudar tudo, né? 1930 a 1945, que não é tudo que cai. Então os pontos mais importantes do Vargas aqui, querendo passar um resuminho para vocês. Então aguenta aí, daqui a pouquinho, resuminho do Vargas para vocês. Falou! Bom, pessoal, a Era Vargas que começa no ano de 1930, né? É importante a gente entender também o que estava acontecendo no Brasil na década de 20, para poder entender o que culminou nessa chegada do Vargas no poder. Né? Nós temos que lembrar que no final da década de 20, mais especificamente no ano de 1929, aconteceu a grande crise, né? A quebra da Bolsa de Nova York, e isso afeta grandemente aqui o Brasil, porque o Brasil era um país altamente agroexportador de café, única e exclusivamente de café. Com a quebra da bolsa, o café desvaloriza muito e as potências paulistas, as potências mineiras acabam perdendo força. Então surge a Aliança Libertadora, né, que é um apoio da Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E eles acabam se juntando com uma coligação onde era Vargas, candidato a presidente, e João Pessoa, que era governador da Paraíba, como vice do Vargas, né? E durante a campanha eleitoral eles percorreram, falando que agora chega da República do Café com Leite, chega dessa manutenção do coronelismo e tal, e vamos fazer agora uma nova forma de trabalhar, um novo governo, mas perder as eleições para o Júlio Prestes, né? Vargas acabou perdendo as eleições, é muito importante marcar isso. Vargas não foi eleito presidente, Vargas foi posto presidente em 1930. Em 1930 Vargas assumiu o poder, o Brasil em crise, uma crise enorme, e o Vargas, assim como aconteceu o New Deal lá nos Estados Unidos, precisou aqui no Brasil o Vargas intervir na economia. Essa intervenção do Vargas na economia fez com que ele agora diversificasse a produção agrícola. Ele começou a investir assim, em erva mate, cana-de-açúcar, no algodão, em vários outros produtos aqui no Brasil, a fim de fazer com que o Brasil reestabelecesse uma ordem, reestabelecesse a sua economia, não abriu mão do café, obviamente, porque o café ainda era o carro-chefe aqui do Brasil, mas para manter o café em alta, assim como fizeram na República Velha, o Vargas queimava café, mas agora ele queimava café dentro de locomotivas, né? Dentro das Marias Fumaça. Então você imagina aquele cheiro de café quando passava a Maria Fumaça, não devia ser muito agradável, né? Para quem gosta, sim, mas no meu caso não ia ser muito agradável. E Vargas, então, ele, com essa intervenção do Vargas na economia, ele consegue manter, estabilizar o Brasil, né? E é muito importante porque o Vargas, nesse momento, ele moderniza o Brasil. Ele deixa o Brasil saia de ser um país agroexportador para ser um país agora, de uma certa forma, industrializado, né? Um país modernizado. Então ele começa a investir agora nas empresas de base no Brasil, na estrutura de base do Brasil. Começa aqui a Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, a indústria química no Brasil. Então, esse investimento do Vargas na indústria, qual era a intenção dele? Eu vou industrializar o Brasil, vou modernizar o Brasil e assim eu não preciso mais importar produtos. Então, a industrialização para substituição da importação. Isso é bacana de entender, pessoal, porque assim o Brasil começa a alçar agora o uso dos seus recursos naturais, dos seus recursos começa a alçar os seus recursos naturais, usar recursos naturais, e entender que em 1939, quando o mundo entra em guerra, quando o mundo começa a gastar os seus recursos, o Brasil tem como manter e alimentar esse mundo em guerra. Então o Vargas consegue fazer com que a economia do Brasil seja estabilizada. É muito importante lembrar que só industrializamos o Brasil porque o mundo estava em crise. Se o mundo está em crise, não poderia mais importar, porque os preços estavam muito altos lá fora. Então eu precisava produzir aqui dentro e, se possível, vender lá para fora. Tá entendendo? Tá devagar? Então vamos lá. Outra coisa muito importante que é bom a gente não esquecer aqui, né, quando a gente fala de Vargas e tal, é o caráter autoritário do Vargas, né? Lembrando muito, o Vargas, se você olhar a grosso modo, nós vamos ver uma identificação com o fascismo muito grande. Mas é muito importante lembrar, aqui no Brasil não era fascismo, e sim populismo, que era o quê? Era um líder carismático, com um discurso nacionalista muito forte, a fim de envolver a população e trazer a população para o seu lado. O
os ditames desse regime, né, os ditames de organização da sociedade é muito parecido sim com regimes nazifascistas, né, que é controle dos meios de comunicação, controle de sindicato, repressão, censura, mas assim, não podemos nunca, isso é muito importante frisar, falar que nós tivemos o fascismo no Brasil ou o nazismo no Brasil, e sim o populismo, que é esse regime que aconteceu tanto no Brasil quanto na América Latina, em vários países aqui da América Latina, esse regime populista, principalmente com Perón aqui do lado mesmo na Argentina. Então é bacana, pessoal. Então guardem isso. Então Vargas assume o Brasil numa crise, e o Brasil dependia única e exclusivamente do café. O Vargas diversifica essa produção agrícola, o Vargas moderniza o Brasil, questão de industrialização, como eu falei para vocês, a indústria de base, porque essa indústria de base vai alimentar o mundo numa possível guerra que possa vir a surgir, como surgiu em 1939, a Segunda Guerra Mundial. E o Vargas, para manter esse poder de 1930 a 1945, ele teve que sim agir de forma autoritária. Vamos lembrar uma coisa básica só para a gente encerrar. Primeira fase de Vargas, de 1930 a 1934. Nós chamamos desse período de período provisório. O Vargas assume o poder de forma provisória, prometendo criar novas eleições para em 1935 poder assumir. Mas em 1934 ele faz uma constituição, abre eleições indiretas, importante marcar isso, eleições indiretas, onde os parlamentares o elegem presidente. Ele que já era presidente provisoriamente, passa a ser presidente agora efetivo. Até o ano então de 34 a 1937, o Vargas mantém um governo constitucional, ou seja, baseado na Constituição. Ele era presidente legal, presidente de fato. 1937, o Vargas, para se manter no poder e para poder controlar ainda mais essa sociedade e tal, ele cria um regime autoritário, que nós chamamos de Estado Novo. Qual era a ideia do Estado Novo? Combater o comunismo que estava vindo para dominar o mundo, né? Essa era a ideia. Então ele diz que ele encontrou documentos, esses documentos são ele diz que encontrou documentos, esses documentos é conhecido como Plano Cohen, e ele vai na rádio falar que encontraram esses documentos onde estavam se articulando um novo golpe comunista no Brasil, e para manter esse golpe comunista longe do Brasil, o Vargas se decreta presidente, um regime extraordinário, numa nova Constituição, né? Quebra a Constituição, e assim ele assume de 1937 a 1945 a terceira fase do governo Vargas, que é a fase ditatorial, do Estado Novo. Então toda vez que vocês virem nas provas de vocês, Estado Novo, nós estamos falando do período de 1937 a 1945, onde Vargas age de forma autoritária. Então guardem isso, pessoal. Primeira fase, regime provisório. Segunda fase, regime constitucional. Terceira fase, regime ditatorial ou Estado Novo. Beleza? Boa sorte aí para todo mundo na prova. Um beijo para todos vocês.